Porque quem está chegando agora, gente, é Paulo Alceu, que vai falar da expectativa do governo federal buscar no STF a manutenção daqueles vetos do presidente Lula que foram derrubados, os vetos do projeto do marco temporal e também da desoneração da folha de pagamento de 17 empresas, 17 setores. Paulo, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. O caminho é o STF, de novo. Pois é. Falta agora a decisão do STF. Vocês lembram, é claro, que os parlamentares decidiram pela derrubada dos vetos do presidente Lula aos projetos do marco temporal que regulamenta as terras indígenas e a desoneração da folha. Essa desoneração da folha acaba atingindo 17 importantes setores da economia que giram 90% da economia do nosso país. Uma derrota significativa no Congresso. Até porque o veto da desoneração está em sintonia com a política arrecadatória do governo, que precisa, inclusive, nutrir os cofres públicos com uma verba extra de 200 bilhões. É esse mais ou menos o rombo desse ano. E isso poderá afetar o emprego, depois de um avanço importante no setor produtivo. Quanto ao marco temporal, há um misto de sinalizações ideológicas e de interesses na terra, onde uma parte dos prejudicados é o pilar da nossa economia, o agronegócio. A maioria dos parlamentares, de forma coerente, derrubou os vetos numa ação embasada na representatividade popular. Mas há um personagem atuante, poderoso, na escalada do poder, o STF. Dependerá dos 11 togados supremos se a derrubada dos vetos pelos representantes do voto vai valer ou não. E para dar legitimidade a essa reação, o PT e a Advocacia Geral da União entraram com 2 ações de constitucionalidade na Corte Suprema. Apesar de 60 senadores e 378 deputados federais, numa votação expressiva, anularem os vetos, o STF agora vai se manifestar, porque vai depender de 11 togados. Inclusive, parlamentares do Centrão, que estão sendo acariciados com recursos do governo via emendas, e são bilhões que entraram lá, eles derrubaram os vetos numa demonstração que prejudicaria muito mais o país do que ajudaria, apesar de receberem dinheiro do Planalto. Pois o foco do governo estava na arrecadação, em agradar apoiadores em questões ideológicas. Daí acabou caindo. Mas vão buscar lá no STF. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do governo Lula, votou a favor da derrubada do veto presidencial, no que se refere ao marco temporal. Mas, eu repito, dependerá agora dos togados supremos. Tanto que o presidente Lula está realizando agora à noite, hoje, agora, um jantar de confraternização com os ministros do STF, visando estreitar ainda mais as relações do governo com a Corte. Ano que vem, parte do Congresso pretende alterar os projetos que limitam o mandato de ministros togados, aprovar em definitivo o fim das decisões monocráticas, modificar o rito de sabatinas, ou seja, recolocar o Supremo nas suas reais funções. Daí vem a pergunta, terá forças? Pois então. Enquanto isso, o movimento do Planalto é de concentrar poder e apoio no judiciário, desviando em parte do trânsito institucional que move a República. Até aqui o STF, na maioria, está sintonizado com o governo numa harmonia seletiva e concentrada. 2024, que está batendo na porta, será ainda mais revelador.